E aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Boleto, Eu sou o Kiko, também conhecido como Francisco. nós somos o time Só a Nata e a gente está aqui hoje na Monte, utilizando os aparelhos deles aqui. A gente vai gravar um videozão, especificamente falando aí sobre a matchup de Monohead contra Fadas. Eu acho que o objetivo é de fazer uma gameplay, fazer uns comentários e tentar explicar o porquê de cada uma das ações que a gente vai tomar no decorrer do jogo, porque é uma match, bastante complexa, assim, que você pode, assim, você jogar bem faz muita diferença. É uma match que, acho que particularmente para os dois decks, você joga muito diferente do que você jogaria outras matches. Pro Monohead você joga completamente diferente. E é uma match que, assim, eu já perdi a conta de quantas pessoas vieram me perguntar como ganha essa match de Monohead. Então acho que vai ser um serviço legal, né? Um negócio legal pra gente postar no YouTube e tal. A gente abriu aqui os decks. Primeiro a gente vai falar um pouco do main deck. O plano é a gente gravar duas melhores de três, uma sem side e uma com side, tá? Pra mostrar um pouco da gameplay. Mano, então, eu acho que o Fadas não tem muito segredo, né? Aqui eu tô usando 2 Intruder e 2 Rumbling Elders, não tem grandes problemas você usar 4 de 1, é só para eventuais Echoing Truths, Echoing Decays, né? Você pode usar 5, usar 3, eu acho que eu me sinto mais confortável com 4. E usar 2 assim, o seu oponente não vai saber se tem 5, se tem 3. Exatamente, né? É a informação que você tá escondendo pra ele também. 4 fadas videntes, 4 fadas marotas obrigatório, 4 stutter, 4 ninjinha, 4 ninjão obrigatórios. O que é discutível aqui é a Stringe e a Snare Master. Eu acho que pro meta atual, Crisálida é muito difícil, então a Stringe e a Snare Master se tornam bastante necessárias, até o Bide the Monster de main, aqui usando 2, né? Você pode discutir usar 3 da Esfinge, talvez 2 da Snare Master. Vai depender muito do seu gosto, vai depender muito do que você está jogando contra. Se você estiver jogando contra Terror, por exemplo, a Snare Master talvez seja um pouco melhor, né? Se você estiver jogando contra muito Core, contra White Wing, a Stringe é uma opção melhor, né? Deck 2 Spell Pierce, eu prefiro Spell Pierce a Dispel, mas é questão de gosto. Um Lasca-Ossos que eu acho maravilhoso contra matches que demoram, né, que você tem que ganhar rápido, como o R, o B, Tron. E também é bom contra matches que vão ter criaturas voar, que vão bloquear você, como Core Skyfisher, Modern Age, né? Até Delvers consegue trocar qualquer fadinha por essas criaturas com voar, e daí você vai abrindo espaço para bater com as outras. E acho que é isso, você tem pra comentar. Bom, eu abri aqui também o deck. A lista eu tô jogando de Monohead Rally, tá? É o deck que eu tenho jogado há bastante tempo, desde o surgimento do deck eu tenho jogado. É o deck que eu tenho feito bastante resultado com ele, eu tô bastante confortável jogando com ele. E assim, a lista é bem padrão até no geral. Então, 4 Bushwalker, 4 Tomb Raider, você tem aquele pack de criaturas de costume, né? 4 Clockwork, 4 Voldaren, 4 Tomb Raiders. Você vai ter 4 Burning Tree com 4 Bush, 4 Rally, que também é bem padrão. As remoções e o dano direto, né? Que é 4 Bolts e 4 Galvanics. E aí os Card Advantages, que são os 4 Synthesizers e os 4 Impulse Draw. Bastante gente pergunta também, né? Por que usar 2-2? A ideia é mais ou menos similar à ideia de usar aqui o Rumbling Elder, né? Os Intruder. Você ter 2 de cada, o seu oponente não sabe exatamente quantos você tem, mas você pode usar 4 do mesmo também, não tem diferença nenhuma. E eu opto por usar 2 Chain Lightnings também. Eu sei que tem algumas pessoas que não curtem usar 2 Chain Lightnings. Eu tô usando 18 terrenos, eu testei um tempo de usar 17 terrenos, eu acho que isso piora bastante as suas mãos iniciais, assim. Você acaba mulligando bem mais. Eu sei que tem algumas pessoas que preferem usar Fire Blast, né? Até tiram um Synthesizer pra pôr uma Fire Blast. Ou tem o nosso amigo Vat aí, que ele joga com 61 cartas, joga com Indie the Festivities main. Mas eu tô bem confortável com essa lista. Eu acho que Fire Blast, às vezes, ela é uma carta que você perde consistência no deck, né? E acho que o Monohead tem muito sobre consistência. Então, late game, assim, eu acho que às vezes eu prefiro ter um Synthesizer, que você pode jogar um Synthesizer, revelar alguma coisa, você pode estourar e depois dar um Bush, então ele é um pouco mais versátil late game, assim. Eu não sinto que a Fire Blast tem feito tanta falta, assim, pra mim.
Então, por enquanto, é a lista que eu tô usando há bastante tempo e tô gostando. Eu quero fazer um comentário antes sobre o porquê de jogar de rally, né? Acho que também é uma questão. Sim, se você quer jogar de monohead hoje, você tem 3 opções, né? Você pode jogar de o monohead ping, que é o que tem o pack de drop 1s mais cast e 2 termos, ou 3. Você pode jogar com Madness e você pode jogar de rally. Particularmente, eu acho que o rally é a opção mais frágil dentre elas, né? É a opção que você tem um único game plan, né? Você tem que jogar criatura e bater. Então você também tem uma única forma de você ser separado. Então ele é, digamos que, mais frágil. Mas ele tem a versatilidade de que ele é muito rápido. Então ele é mais rápido do que os outros decks e ele consegue, tipo, passar algumas wins por baixo do tapete pela velocidade. E particularmente, acho que é uma questão de você analisar o que você está enfrentando muito no meta, sabe? Eu acho que o Rally é a versão do Mono Red, por exemplo, que ganha mais contra Rakdos Madness e ganha mais contra Mono Blue Terror. Então é uma escolha que eu fiz porque eu gostaria de ganhar mais desses decks. Mas ao mesmo tempo você perde para outros decks. Por exemplo, contra Fadas, a sua match é bem pior. Se eu estivesse jogando de Ping ou se eu estivesse jogando de Mono Red Madness, minha match contra Fadas seria muito melhor. Então é uma questão de você escolher o que você quer ganhar, basicamente, sabe? É o que você está enfrentando. Vamos falar um pouco do sideboard antes, né, da gente jogar. Posso começar aqui? Vai lá, começa com essa patifaria. Assim, o meu sideboard ele tá um pouco diferente do que vocês vão ver nas listas de rally do MOL aí. E acho que é justamente porque eu não jogo MOL, né? Eu jogo aqui no mano a mano. Então, assim, eu tô testando ainda, acho que não tem nada garantido, não vou dizer que eu tô certo ou nada. Mas o que eu tenho no meu sideboard são 3 Smash Smithings, que é remoção de artefato que ainda dá dano. É muito bom esse deck, você não quer perder o turno sem dar dano, exilando artefato, então eu acho muito bom. 4 Pyro, muito bom contra Fadas, contra High Tide também. 2 Electricity, eu tenho achado que Electricity, por ser instant, pode acabar ajudando um pouco justamente contra Fadas. 1 Gutshot largado, única e exclusivamente porque eu selei minha lista aberta e os meus oponentes vão ver que eu tenho um Gutshot de sideboard. Essa lista a gente tá fazendo mais pensando no CLM, tá? Que vai ser agora sábado, hoje é quarta. 2 Relíquias de Progênitos. É questionável, né? Tipo assim, você pode imaginar que nas matches que o oponente ganha com o Graveyard, se você for muito rápido, você ganha dele antes dele usar o Graveyard. Mas acho que não custa nada, é bom contra Terror também. São só 2 slots. E aí o segredinho aqui são 3 Mine Collapse. Pra quem não sabe, é uma instantânea que se for no meu turno eu posso sacrificar um terreno ao invés de pagar o custo dela. E ela dá 5 de dano à criatura alvo. A ideia do Mine Collapse é jogar matar a Crisálida, única e exclusivamente. Porque a Crisálida ela atrapalha muito o game plan do Go Wide. Mas como nessa match eu quero tirar 8 cartas do main deck, eu vou acabar subindo um Mine Collapse, porque no final ela é uma remoção de graça, querendo ou não. Então acho que vai ser uma boa. Então a ideia é botar 4 Pyroblasts, um Mine Collapse, um Gutshot, os 2 Electricity, e eu tiro os 4 Bushes e as 4 Burning Trees. A Burning Tree nessa match ela é bem ruim, acho que eu ter ganhado o outro jogo também foi porque ela não veio. Porque assim, você vai gastar 2 manas pra jogar um bicho 2/2, que não necessariamente ele vai resolver e ele não faz nada. Ele é bem ruinzinho assim, ele não faz nada na match. Principalmente que tem Hydro, Poseid, conseguiria resolver com uma mana só. E o Bushwalker, ele é tipo assim, por mais que eu tenha ganhado no primeiro turno, nas primeiras partidas, eu tenha ganhado por causa dele, mas ele é bem ruim nessa match, porque ele toma Spell Stutter no 2/1, assim. Se o oponente não tiver nada na mesa, você dá um Bush com Kick, ele dá Spell Stutter, ele toma. E, tipo, tomar Hydro é muito fácil no Bush e é uma carta que não gera valor também, né? E como o Anjo falou, nessa match, valor é bastante importante. E assim, o game plan pós-side é realmente remover todas as fadas que ele tem em campo. Então a gente não vai ganhar explodindo ele com um Bush, a gente vai ganhar de pouquinho em pouquinho no controle, né? Então esse é o game plan, subir essas 8 e tirar essas 8. Beleza, vou falar um pouquinho aqui do meu side. São 6 Hydro. Antes, na época do Dota,
eu gostava mais de um Intruder a mais, né? Que era aquele Clockwork, eu acho, se não me engano. Mas agora que o Mono Red está mais diversificado, as Hydros são muito boas. Pega os Rains, pega os Casting de outros Mono Reds. Então 6, 2 de Spell, tanto contra Mono Red como contra qualquer decks de Crisálida como o Jund. Qualquer UB, o R. É uma carta que é bastante versátil contra Familiars. Então, tipo, às vezes, sempre que você quer tirar uma caixinha ou outra que é meio mais ou menos, o Dispel ele é legal, tá? Que mais? Tem um Bind a mais, tava usando 2 de main, né? Então, um a mais só pra conseguir resolver as Crisálidas, resolver os Jund. Na Mirror também, contra fadas, é muito bom, tipo, principalmente quando você tá na draw. O cara faz mana fada, você faz mana bind. Contra Sneak Snacker, bind também é maravilhoso, tá? Que vai resolver ela de uma vez. 2 Anul e 3 Steel Sabotage. Eu jogo mais com Steel Sabotage porque eu tenho mais medo de Jund do que de Auras, tá? Porque o Steel Sabotage consegue dar um terreno, se o cara fazer o Cleanse Wildfire sem resposta, dá um terreno dele, perde o alvo. E também contra Finish, mesmo que não tenha o Cleanse, você só dá no terreno a mais, você tá na vantagem de um turno por manas. E o Anu, ele é ótimo, maravilhoso, só que eu acho que no meta atual eu tenho mais medo dos decks que o Steel Sabotage é melhor. E uma relíquia que também é questionável que nem no Mono Red, porque geralmente você vai ganhar mais rápido do que a relíquia vai acabar sendo útil. Como por exemplo, o principal argumento é que os decks que o Fadas é bom, a relíquia não é tão útil, tipo contra o Mono Blue Terror. Contra Dredge, você já é bom nessas matches, então você não teria um argumento tão forte para colocar, como você poderia argumentar em colocar contra mais Anuls, contra outras matches, ou Bind the Monster, ou quarto, né, que é uma match ruim. Mas eu gosto de uma relíquia, uma 9, porque é útil contra muitos decks, muitos decks. Então você pegar, às vezes, do nada o top deck, você já chega e exila, dá o draw dela. Então é uma carta bastante versátil, eu acho. Então isso não entra, né? O que vai entrar vai ser as Hydro e os Dispels. Snap é muito ruim, porque você não quer fazer tempo play nessa partida. As Stringes, é chato tirar a criatura do Fadas, porque você quer o máximo de criaturas para você poder ninjar o mais rápido possível, né? Você tem a segurança de que vai tomar um Bolt e depois volta com uma criatura. Só que ela é realmente bastante ruim, você poderia argumentar em tirar a Snare Master, mas ela ainda é uma fada que ajuda para anular com a Stutter. O Lasca Ossos, essa é a pior match que o Lasca Ossos, tipo, inclusive os motivos para usar ele é porque o Mono Red já é uma match mais ou menos boa, mas é a pior match pro Lasca Ossos. E o Bind também é uma remoção que eu tô mudando em Sorcery Speed no lugar das Hydro. Então só melhorar um pouquinho a mais em relação aos outros. Também anula, tipo, no passado a gente tem uma vantagem legal, tá? Eu acho que é isso. Beleza? Então vamos para a gameplay. Vamos agora para gameplay, meu amigo. Corta meu deck, por favor. Maior? Vamos de maior? 10. Aí você me fode. 8. Beleza. Essa match, galera, começar é muito importante, tá? Então treinem suas skills de dado aí. Porque começar ajuda muito. Tanto pro Mono Red quanto pro Fadas. Bom, eu quero falar primeiro, na verdade, o que a gente espera de uma mão pra jogar contra Fadas, né? Se você for jogar um campeonato como o CLM, que é lista aberta, você já vai saber que você tá enfrentando Fadas, ou se for um amigo seu. E assim, a matchup contra Fadas de Mono Red não é uma matchup explosiva. Você não tá pensando em matar o seu oponente no turno 3. A verdade é que a matchup é uma matchup de grind, é uma matchup control. Você precisa controlar tudo que o jogador de Fadas coloca na mesa. Então a mão ideal é uma mão que tenha poucos terrenos, uma criatura ou duas para você ter um clock e apenas remoções, porque é o jeito que você consegue fazer com que o Fadas não tenha card advantage e fique no top deck. Enquanto os nossos draws não dependem das criaturas da mesa como os deles, e a gente pode dar os Impulse Draw, Synthesizer e assim vai. Eu acho que outra coisa que a gente pode falar aqui é que é uma match muito sobre valor, que você quer fazer o máximo de 2-1 possível. Por isso que, por exemplo, você equipar mãos que seriam ótimas, como por exemplo
uma mão com 2 ou 3 terrenos, 2 das marotas e um ninjinha, não são muito boas aqui. Porque sabe que, tipo, se fazer mana, fada marota, ele vai dar o bolt pra você não poder ninjar. Então o ideal é você pegar intruders, você ter spell pierces, né, que são ótimas nessa match. E daí você conseguindo trocar, né, as criaturas e fazendo as stutters sempre com backup. Porque se você faz no turno 2 mana vai, e ele faz no turno dele, né? Ele tendo 2 manas, ele faz um macaquinho ou qualquer coisa, você faz a stutter, ele vai lá e dá um bolt no seu stutter e daí você perde o counter, né? Então você está sempre querendo fazer com backup para poder funcionar esse 2 para 1. Você perde o counter e perde o ninjutsu do próximo Exatamente. turno, então é muito ruim. Vamos lá? Vamos, bora lá. Eu vou equipar essa mão, cara. Vou mostrar aqui na live minha mão. Tá. Vou dizer que assim, não é uma mão tier S, mas é uma boa mão. Contra fadas ela é um pouquinho pior, mas dá pra jogar, dá pra ver o que vai vir. Bom, aqui como vamos ligar, né? Eu posso mostrar aqui, eu acho. 2 Offline Mind, esse é um dos motivos de eu usar só 3 Offline Mind. É uma carta que você vem na mão inicial, tipo, fica meio travada. Isso daqui não faz nada nessa match, só um terreno. O Bind the Monster também é bem ruim, Snap é bem ruim nessa match. A única coisa boa seria Stutter, só que como eu falei pra vocês, eu não tenho um segundo terreno, eu faria Stutter só a partir do turno 3, ou se ele jogasse errado no turno 2, fazendo um segundo turno 1, né, pra poder anular. Essa match é muito xadrez mental, eu diria, né? Porque você sempre tem que estar um passo à frente do seu oponente, e ele sabendo que você tem que estar um passo à frente, ele vai tentar dar 2 passos na sua frente. Então é sempre. E daí ele saber, você sabendo que ele está 2 passos à frente, vai entra num loop. É sempre complicado. Bom, acho que uma das questões também que me fez equipar a minha mão é pelo fato de eu estar na play, tá? Acho que se eu tivesse na draw, talvez eu não tivesse equipado essa mão. Bom, vamos ligar de novo, que não veio nenhum terreno, né? Se eu tivesse um terreno no lugar de, sei lá, qualquer uma dessas cartas aqui já seria bem melhor, mas não foi o caso. Essa é uma matchup que ela é muito 1 para 1, assim. Então, quanto menos cartas você tem na mão, por exemplo, 2 mulligans, estraga muito o seu game plan, assim. Faz bastante diferença. Porque é uma matchup que você não tá jogando com Icor disputa, sabe? Você não tem como recuperar a sua mão, assim. Bom, como eu estou mulligando para 5 já, eu vou ter que manter, tá? Vou tirar isso daqui. E vai ser essa, não. Vai lá. Pode sair? Vamos lá. Como aqui eu tô na play, meu primeiro turno é bem seguro, então eu posso fazer um clockwork e bater sem medo de tomar nada. Vai lá. Aqui eu já vou mudar o plano que eu tinha, né? Faria isso daqui, passaria, mas a partir do momento que eu tenho uma segunda criatura, eu posso ir preparando até para preparar a minha vida nos próximos turnos. As duas para baixo. Pode jogar. Untap, upkeep, draw. Agora é o seguinte, essa match, como eu disse pra vocês, você nunca pode deixar o Fadas ter criatura na mesa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer no meu turno é dar um Chain Light nesse bicho. E, mano, tem que gastar Bolt, tem que gastar Chain Light, tem que gastar todas as emoções que você tiver, tá? Vou bater um. E aqui, como ele tá com a mana tapada, eu sei que eu não tenho medo de tomar um Intruder, né? Intruder não, o Brine Barrel. Então, eu vou gastar minha segunda mana dando um Voldaren. E aqui a questão é o seguinte, cara, eu tenho meu Blood e não tenha medo de usar o Blood de forma agressiva nessa match para buscar respostas, sabe? Então se tiver precisando de um Bolt para dar enfada, gasta o Blood e busca Bolt. Porque essa match é muito fácil de você abrir ganhando de mono red e ela escapar da tua mão porque você começou a comprar a carta ruim, assim, sabe? Vai lá. Keep. Draw. Fazer uma mana e passar. Comprei isso daqui, tá?
Agora é o seguinte, untap, upkeep, draw. Agora a gente tem uma grande questão aqui, né? Que é o oponente está apresentando Counter Spell ou Spell Stutter Sprite, tá? Como eu disse pra vocês, o Blood é muito importante aqui, então eu vou começar ciclando aqui, que eu tenho uma montanha a mais na minha mão e vou dar um draw. Beleza, boa carta. Vou descer o terreno do turno e aqui você sempre tem que pensar no que o seu oponente vai fazer, tá? Então assim, a gente tem 3 opções, que é ele tá segurando o Brine Barrel na mão e se eu bater eu vou tomar vários Brine Barrel. Ou ele tá segurando Spell Stutter Sprite, só que a Spell Stutter sem nada na mesa, ela só vai counterar a coisa com uma mana. Ou ele tá esperando dar um Counter Spell, certo? E assim, não tem como você fugir porque assim, você vai ter que gastar o counter que tá na mão dele, certo? Então, eu vou tentar castar um Rally. Por quê? Porque se ele anular, anulou, tudo bem. E se ele não anular, quer dizer que ele tem Brine Barrel na mão, certo? Então esse é o meu pensamento quando eu jogo um Rally. Bom, eu vou anular. Beleza. Existe um argumento para eu não anular, tá? Mas eu acho que como eu liguei a 5, eu tô bem pra trás, tanto de mana quanto de possíveis plays e cartas na mão, e Borja, eu precisava fazer isso pra desenvolver melhor meu jogo. Aqui é o seguinte, tá? Essa play foi bem boa pro nosso oponente, pro meu oponente, e bem ruim pra mim. Porque ele conseguiu anular com uma mana só. Então ele tá demonstrando que ele ainda tem uma mana pra dar um Brine Barrel, tá? Qual que é o problema disso? Se eu bato com as 2 criaturas e eu tomo um Brine Barrel, eu fico todo aberto pra tomar um ninja. Então, aqui existe a play de bater só com Clockwork, porque se ele bloca com o Brine Barrel, eu ainda eu gero o valor do Clockwork. E tem a play de só passar, porque se ele jogar um Brine Barrel no passe e ele bater depois no turno dele, eu posso dar um double block. Então eu vou só passar. Beleza. Vou fazer nada, upkeep, draw. E agora fazer uma fada marota. Beleza? Vou passar. Ok. Então, sem Brine Barrel no passe, tudo bem. Untap, upkeep, draw. Vamos começar de Experimental Synthesizer. Essa carta é muito boa, porque se ela tá na mesa, depois ela vira um card advantage que não pode ser anulado, tá? Sim. Então, beleza. Reckless Impulse. Esse Reckless é complicado, porque se a gente jogar ele e tomar um Spell Pierce aqui, a gente fica meio na bica. Mas acho que não tem muitas opções aqui, certo? Então eu vou tentar castar um Impulso. Resolve. Eu só queria salientar que hoje, tipo, tem muitas listas de fadas que estão jogando Dispel no lugar de Spell Pierce, tá? E assim, como vocês viram, anulou aqui o Rally, poderia ter anulado os Cessares, poderia ter anulado o Reckless, tá? Eu acho que o Spell Pierce é uma carta fundamental pro fadas e que o Dispel não consegue substituir mais de novo, questão de gosto. Ele anula Sorcery, né? Ele anula Sorcery, artefato, encantamento, É verdade, é muito bom. Tipo... aqui, revelando o Bolt e o Tomb Raider, vou jogar a mana do turno, tá? Aqui a gente tem alguns questionamentos, né? Esse Bolt vai ter que matar essa fada, essa é a questão. Só que se ele tiver algum anula, vai complicar. Mas enfim, vamos combate, bater os dois aqui. Bateu os dois? Eu vou tomar. Tomei 2. Beleza. E aí na minha phase 2, vou dar o Bolt na sua fada. Beleza. Matou a fada. Vai lá. Agora, vocês perceberam que eu esperei ele tá todo tapado. Eu poderia me arriscar, fazer o Intruder aqui, só que ele mataria o Intruder. Só que o Intruder é uma carta... Eu vou fazer o Intruder, não passa, né? O Intruder nessa match é uma carta muito mais valiosa do que a fada marota. Por isso eu prefiro deixar ele resolver, tomar os danos, mas eu ainda tô com 15 de vida. É vida suficiente. A partir do momento que conseguir ninjar e daí conseguir desenvolver a board, comprar mais terreno e achar os counters, eu vou controlando o jogo. Por isso que eu preciso que o meu Intruder, que é uma das cartas mais valiosas nesse jogo, ela se mantenha viva e eu consiga fazer com que ele jogue em volta dela, ao mesmo tempo que consiga manter ele vivo, tá? Então eu vou pra Keep, Draw. Então eu vou bater. Sem blocos. Daí eu já vou ninjar. Vai tomar 2. Eu vou comprar uma carta. Vou descer o terreno. E aqui eu já vou conseguindo progredir o meu jogo. Pode jogar lá. Bom, aqui é a hora que você começa a ligar o alerta de que o Fadas vai começar a virar match, certo?
Porque untap, upkeep, draw. Porque as nossas cartas da mão estão acabando e ele ainda tá muito bem colocado ali e a gente sabe que tem um intruder na mão dele, né? Então, vamos começar com Tomb Raider. Beleza? E Voldaren. Tomou. Aqui a questão é a seguinte, cara. Não tem muita opção que a gente tem na mão, né? Então, Bush com Kick. Beleza. E aí, eu não tenho nenhum counter na mão. Vou ter Resolve? que resolver. Beleza. Só que qual que é a questão aqui, né? Quantos você tem na mão? Tenho 3 na mão. Tem 3 na mão e a gente sabe que o meu é um Brine Barrel, tá? Por mais que esse jogo você ganhe na raça, talvez seja a ideia aqui seja deixar uma criatura pra trás pra blocar esse ninja e impedir com que ele gere valor, né? Talvez até sabendo que a gente vai tomar um Brine Barrel na volta. Isso aqui eu vou bater com certeza. Se eu deixo 2 bichos na mesa, eu garanto que mesmo com o Brine Barrel ele não vai conseguir ninjar nada. Mas acho que aqui ele ainda tem 14 de vida, é muita vida. Talvez a gente tenha que ir bem pra cima. Então eu vou bater assim. Beleza. Nesse caso eu vou fazer um intruder, porque senão eu vou tomar muito dano, né? E eu quero manter ele vivo. Então eu vou fazer no... Aqui não tem muita diferença, eu vou fazer no Epicurista, dá -2, -0. E vou blocar pra matar ele e resolver ele. Eu vou tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de dano. Beleza. Certo? Uhum. De novo, como falei, fazer 2 para 1. Fiz a carta, ela se manteve em jogo e consegui resolver uma criatura. A questão aqui toda é que assim, se eu tivesse não batido com o Tomb Raider, eu teria 2 criaturas pra bloquear no próximo turno e poderia bloquear tanto o ninja quanto o Brine Barrel. O que impediria ele de ninjar caso ele tivesse um ninja na mão. Só que assim, ele ainda tinha 14 de vida e é uma questão de... Tipo assim, uma hora você vai ter que... sei lá, foram 3 de dano a mais, né, basicamente. Então eu escolhi dar 3 de dano a mais e dar um turno de ninja pra ele de vantagem, certo? Vai lá. Upkeep, draw. Talvez se ele tivesse 5 cartas na mão, talvez não tivesse feito essa play, sabe? Talvez eu tivesse deixado o Tomb Raider em pé, pensando mais nisso. Mas como ele tinha só 3 cartas na mão na hora, acho que foi a decisão, sabe? Eu vou bater só com o intruder. Eu vou bloquear. Porque a questão aqui é que só não quero que ele ninja, sabe? E o Clockwork morrer não é tão ruim porque vai me dar uma carta. Então eu prefiro que ele não volte o Brine Barrel pra mão. Então eu vou bloquear aqui e vou revelar do topo, tá? Terreno. Beleza. Aqui eu tô tomando 1, 2. Fazer um lasca-ossos. E vou passar. Untap. Por que eu fiz esse lasca-ossos, né? Porque no próximo turno eu vou bater com o intruder. Se ele bloquear com qualquer uma dessas, vai morrer o bicho dele e o intruder fica vivo. Se ele bloquear com esse, o intruder morre e ele morre também. Dessa forma eu consigo resolver esse bicho que mataria o intruder e progredir o jogo. Vai lá. Bom, eu vou jogar o terreno que foi revelado aqui, tá? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser sacrificar esse Blood, descartar uma montanha e dar um draw. De novo, aqui eu poderia linkar, né? Ou com esse já, mas manter counter aberto é sempre bom. Aqui a questão é a seguinte, né? O ninjinha, depois que ele bate uma vez, ele é o eterno bloqueador de Tomb Raiders. Então é muito complicado pra gente. Quanto você tem na mão? 2. A gente sabia que no último turno ele não tinha counter. Então a gente pode tentar forçar pra ver se ele ainda não tem o counter. Eu vou tentar dar um bolt aqui nesse ninjinha.
Porque, novamente, nessa match, Resolve. criaturas na mesa valem muito mais do que dano na cara, tá? Sim. Então, os seus... Tá vendo que assim, eu não dei nenhum bolt nele. É tudo nos bichos. Então aqui eu tô livre pra bater com tudo. Eu vou tomar 4. Aqui, a gente tem a questão de... Dependendo da situação, a gente poderia até abrir o Synthesizer pra fazer o blocker, pra blocar o intruso. Só que acho que a gente não tá... Ele tem 3 de vida, talvez a gente não esteja numa situação tão perigosa assim. E bora passar, vai lá. Keep. Draw. Bom, vou bater aqui. Sem blocos. Sem bichos. Vou ninjar aqui. Nossa. Beleza. Draw. Bom, ele já viu que a gente não tem counter e não adianta mais blefar, tá ligado? Então nessa situação, melhor mesmo é fazer o block e passar. Torcer pra ele não achar aí o counter. Porque ele já não jogaria mais em volta de counter. Ele sabe que se eu tiver... É isso. Exato. Então a gente... É que assim, essa acho que foi uma match um pouco excepcional porque ele me ligou a 5, né? E você viu que assim, eu fiquei no top deck muito rápido e ele também. Então essas duas cartas fizeram muita diferença na match. Agora que... Oi, esse é do meu deck. Agora que a gente não tá começando, o estilo de play é bem diferente, sabe? Porque a gente vai ter que jogar mais reativo. Começando, você joga mais ativo. Agora a gente vai ter que jogar mais pra trás, equipar uma mão que tenha mais remoções. A minha outra mão, ela tinha apenas uma remoção, que era um Chain Light. Agora eu não posso equipar uma mão que tenha só uma remoção, eu tenho que equipar uma mão que tenha mais remoções. Porque eu tô na play. Bom, vamos ligar aqui. 4 terrenos, a Stinge e o Spell Pierce. 4 terrenos é bastante terrenos, até daria pra jogar dependendo das cartas. Só que aqui eu vou fazer mana Stinge, ele vai dar um bolt nela. Eu até poderia segurar pra fazer no turno 2 ela com backup e Spell Pierce. Só que como a gente tá na play, a gente vai comprar menos cartas, ele vai ter mais chance de comprar Idols, End de Festivits. End de Festivits não, né? Que não consegue. E nem Hydro, que ainda tá no G1. Mas ele ainda assim teria mais cartas pra comprar pra resolver ela do que eu conseguiria manter. Aqui a minha mão tá bem arriscada, na verdade, porque ela não tá nem um pouco perto do que eu falei, que era o game plan agora. Só que é uma mão muito difícil você falar não, né? Tipo assim, é uma mão que você olha e você fala, eu vou jogar de qualquer forma. Então eu acho que eu vou equipar essa mão, é bom que a gente vê o que acontece, né? Que é uma mão assim, não é a mão ideal contra fadas, mas é uma mão boa de mono red, no geral. Então, bem plausível de ser equipada. De novo, não veio o terreno. Vou ter que me ligar pra 5 de novo. Complicado, hein, cara. Tá complicado. Se o seu oponente me liga 5 todos os jogos, ajuda bastante a match também. Pois é, né? Vamos ver pós-side, né? O side é bem mais de boa. Bom, vou ter que equipar, né? Essa é a pior carta das que eu tenho na minha mão. E aqui é interessante. É uma escolha interessante. Eu acho que eu vou manter isso daqui. Porque essas outras cartas permitem progredir mais no jogo do que essa, tá? Mas também poderia ter sido essa daqui, tá? Eu acho que essa carta, até essa, não seria tão ruim considerando que a gente tem isso. Não sei se dá pra ver tudo isso no vídeo, mas enfim. Deu pra ver nosso assistente de câmera. Deu assistente. Boa. Vou começar com uma fada vidente aqui pra cavar, procurar as coisas que eu preciso. Pode jogar. Draw. Então aqui, rapaziada, aqui a gente tem uma situação bem complicada, que é a gente equipou a mão que não tem remoção. Mas a mão tá muito boa, então a gente vai ter que ir pro plano de agressão aqui. Então é Great Furnace, Tomb Raider neles. Vai lá. Mas a gente vai ter que jogar sem remoção pra essa primeira fada, o que já vai facilitar muito o jogo do Kiko. Aqui eu vou só bater um.
não bloco. tem um ninja, então Opa! às vezes dá certo. Opa! E Sem ninja já ajuda bastante a gente. aqui, como eu sei que ele não usa Age the Festivities, Novamente, né, o CLM é lista aberta, então o pessoal vai saber também. eu vou só passar. Beleza. Untap, upkeep, draw. Aqui o nosso medo principal é a Spell Stutter Sprite, certo? Então, como a gente não removeu a fada na 1, o ideal é não castar nenhuma spell de 2 manas, porque a gente vai tomar um 2/1 na spell. Então, vou castar um Clockwork, primeiramente, Ok. que é uma criatura de 1 mana só. E, ok, sem anulas. Sem counters. Sem counter, está com cheiro de Briny Barrel isso aqui, né? Será? Bom, se tiver um Briny Barrel, teve. Vamos bater. Vamos ver o que sai daí. Bom, eu vou fazer Burning Barrel. Como eu vi que ele não tinha o Bolt no turno passado, talvez ele tenha comprado nesse turno, né? Mas eu teria também a opção de fazer aqui e só tomar esse 1 de dano para não revelar o Bolt que poderia vir aqui no Rumbling Elder. Só que, como a gente já viu a próxima carta não vai interagir tão bem com o Rumbling Elder, ela é melhor seguir uma outra linha de jogo, tá? Então eu vou dar o -2/0 aqui e blocar aqui. Beleza. Vai morrer aqui o Clockwork e vou revelar do topo. Revelamos um Bolt. Era o risco. Tá? Mas, de Aqui. novo, fiz o pra 1. O Rumbling Elder é a carta mais perigosa aqui. Se ele der ninja na Fericir, não é um problema tão grande. Então eu vou aproveitar que ele só tem 1 mana e vou dar um Bolt aqui no Elder. Tá? Vai lá. Aqui, draw, vou bater 1 Sem blocos. e vou passar. Beleza. Untap, upkeep, draw. Mais uma land. Aqui, novamente, a gente tem a ideia de que se a gente tiver um counter, uma Spell Stutter, vai ser bem complicado a gente castar spells que custam 2 manas. Então eu vou abrir com um Epicurista. Resolve Epicurista. Beleza. Quantas tem na mão? 3 só. 3. Então a gente tem as 3 coisas que a gente tem que ter medo, né? É um Counter Spell, uma Spell Stutter Sprite e outro Briny Barrel, certo? Então, acho que a gente pode fazer aqui é bater primeiro com isso aqui pra gente ver se ele tem outro Briny Barrel. Vou tomar 2. Então a gente sabe que ele não tem outro Briny Barrel, certo? Então, pensando em jogar mais em volta de counter e não tomar counter nas nossas spells de 2 manas, vamos jogar outro Epicurista. Aqui eu vou fazer Stutter, porque mesmo que ele tenha um raio, vai anular de qualquer forma, tá? O Epicurista é uma carta muito forte aqui, porque já vai causar o dano, e esse Blood faz com que ele consiga reciclar no late game os terrenos dele, tá? Então, ainda que não seja uma carta prioritária para se anular, não é uma carta ruim de forma alguma. Principalmente que agora ele já fez terreno, ele não vai fazer o Synthesizer nesse turno, que seria uma carta possível de se anular também, que seria muito bom. Então aqui deu pra ver que a gente pensou do jeito certo, né? Porque se eu dou um Rains Resolve aqui, eu vou tomar uma Stutter no meu Rains Resolve e já fico todo ferrado já. Então eu vou passar. Aqui, draw. Aqui eu bater 2. Sem blocos. E aqui a gente tá numa situação interessante. A gente tem 2 linhas de jogo aqui, tá? Eu já bati esse turno? Já bati, né? Já. Vou passar. Beleza. Aqui existe uma chance da gente ciclar esse Blood aqui e comprar uma carta a mais.
Só que devido ao resto das cartas que tem na minha mão, eu acho que eu prefiro jogar com 4 terrenos aqui e guardar esse Blood pro próximo terreno, tá? Então, untap, upkeep, draw. Beleza. Compramos aqui um terreno. E aqui, a gente precisa gastar os counters que estão na mão dele, ele só tem 2 manas e a gente tem 4. Então a gente está na vantagem de carta nesse sentido. Então eu vou pagar 2 e vou dar um rally. Nesse caso não tem muito o que fazer, a gente vai ficar muito pra trás se deixar resolver esse rally e vou dar o CS. Beleza. O rally counterado, a ideia era justamente castar o rally primeiro, porque era uma carta que não podia deixar sem ser anulada, para eu poder castar um Rains Resolve depois e ter a vantagem de carta. Porque novamente essa match é sobre vantagem de carta. Então eu vou revelar 2 do topo aqui. Não são cartas incríveis na match, mas ainda assim são cartas, é como se eu tivesse comprado 2. Então eu vou bater aqui 3. Porque eu não tenho mais medo, que ele tá full tapado. E vai lá. Keep, draw. Aqui eu vou fazer fada marota, draw. Fada marota. Um, 2, 3, 4, 5. Vou bater com a Stutter. Sem blocos. Sem ninjas. Porque eu não quero ter que bloquear com as fadas marotas, uma vez que eu posso fazer o ult, né? Então conseguir fazer esse bloco com essa fada evidente é bastante relevante para jogar. Bom, untap, upkeep, draw. Aqui a gente está com uma vantagem absurda, porque a gente está pré-side e o Fábio só tem uma mana, certo? Então aqui vamos jogar pra cima. Inclusive, eu ia ciclar esse terreno aqui que eu tinha na minha mão, mas devido a essa carta que eu acabei de comprar, é melhor não, né? Então, uma mana Clockwork. Vai lá. 2 manas Bush com kick. 2 manas Bush com kick. Beleza. E vamos bater com tudo, velho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Não, esse aqui tá batendo 2. Esses verdade. estão batendo 3 e esse tá batendo 4. 4. Bom, vou ser forçado a blocar aqui. Quatro, 7, 9. 9. Eu vou fazer aqui. Vai ser isso. Beleza. Então vai tomar 7. Tomei 7. Voltar agora vai ser bem difícil. Vai lá. Vai ser isso. Bati. Sem bloco. Sim, já vai lá. Tap, upkeep, draw. Clockwork. Snap na stutter. Beleza. Vou bater com tudo. Vou tomar. Vai lá. Vou jogar. Tap, upkeep, draw. Bolt em você? Acho que assim, foram 2 matches que o Kiko infelizmente teve que me ligar 5 e eu acredito profundamente que isso atrapalha muito essa match. Então a chance dele ganhar era realmente muito mais baixa porque ele tinha 2 cartas a menos na mão inicial, puramente. Mas acho que deu pra entender mais ou menos como pensar nessa match, né? Como jogar um pouco, né? E agora a gente vai sair já? Vamos para a nossa gameplay aqui. Beleza, vamos Quer jogar começar? Um dadinho. Vamos no dadinho que ele fez da outra. Pode ser. Sabe que jogador de mono red eu treino jogar dado, né? Lógico, é só o que sabe fazer, né? Vai, joga aí. Porra, Pô, tu é muito tá vendo, ruim mano? nisso, cara. Tu é muito ruim nisso, mano. Vou ligar assim com os dois, perdendo o dado. Mano. Muito ruim, mano. Você tá perdendo na soft skill, cara.
mano. Hard skill funciona. Bom. Vamos ver minha mão aqui. Já que eu vou começar, isso aqui tá mais poético. Ó, é uma mão, novamente, não segue os princípios do game plan que a gente queria seguir, só que é uma belíssima mão de mono-red. Acho que não tem como eu falar que eu não vou equipar isso aqui, certo? Então, eu vou equipar. Depois a gente corta essa... Depois a gente corta essa pensada. É difícil. Vamos ligar. Mostra aí a mão. Caramba, velho. Então, mano, contra qualquer mecha seria uma ótima mão. É que você não tem nada do side, né? Não tenho nada do side, não tenho intruder. Não tem ninja. Eu tenho um count, tipo... Como a gente tava na draw, isso não funcionaria no turno 1 dele, né? Existem argumentos pra manter essa mão, mas... Sem intruder, sem hydro, sem dispel... A gente faria isso daqui, daí ele faria o bolt nela. Daí o turno 2 a gente passaria com mana aberta, pra anular as coisas dele. Só que de novo a gente cairia na situação na qual ele poderia fazer várias plays e eu anularia só uma. Daí no próximo turno eu faria fada, né? Considerando que eu tivesse comprado alguma coisa, mas... É aquela coisa, depender do acaso, da sorte. Tipo, ó, não viria. Mas assim, existem argumentos pra equipar aquela mão, tá? Sem stutter também, que é muito bom. Ó, essa mão já tá bem melhor, tá? Aqui eu vou tirar... Considerando que está na draw, eu vou tirar isso daqui, tá? Mas há argumentos para tirar isso daqui. Vai lá. Bom, aqui é a Power Play, né? Great Furnace Tomb Raider, vai lá. Como eu disse, a mão não tá muito... Manda vai. A mão não tá muito... Untap, upkeep, draw. A mão não tá muito... O game plan padrão, como eu disse, mas é uma belíssima mão de Magic, né? Clockwork. Vai lá. Tomb Raider. Beleza. Combate. Pô, daí, aí você já percebe que o cara não sabe jogar muito bem, né? O cara já veio, bateu com tudo, vou dar intruder aqui e blocar aqui. Beleza. Toma 2. Tomei 2. Vai lá. Beleza. Aqui. Draw. Mana. Sabe quantos a mão mesmo? 3. Acho que assim, né? Existe realmente o argumento de deixar alguma criatura aqui por causa do Branny Barrel, mas 2 Tomb Raiders é muito forte. É o momento de agressivar, sabe? Não tem por que ficar segurando, ainda mais com as cartas que a gente tem na mão. É o momento de agressivar e apertar o Fadas pra ver o que ele tem, sabe? Sei. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte. Você é obrigado a lidar com isso aqui agora, cara. Eu vou fazer uma fada e vou passar, tá? Untap. Eu tinha um argumento pra fazer isso, só que tem muita coisa que ele poderia resolver no turno dele, que seria relevante. Aqui a gente tem... Pós-side a gente sempre vai ter o medo da possível Hydra, né? Ou de qualquer outra, ou do Dispel e tudo mais, né? Então aqui a gente tem a questão ou Branny Barrel ou a Hydra, tá?
Pensando nas cartas que tem na minha mão, certo? E ele sabendo que ele só tem uma carta na mão, a minha ideia de turno ideal é isso aqui, tá? Porque eu preciso de vantagem. Quanto você tem na mão? Tenho 4 na mão. 4. Eu também tenho 4 na mão, mas possivelmente as 4 que tem na mão dele são melhores, tá? Então eu vou bater primeiro. Se ele resolver trocar, paciência, mas vamos ver o que ele tem. Que se ele tiver um Brine Barrel, a gente já sabe e a gente fica livre pra fazer a nossa play do turno. Eu vou deixar passar, porque se ele tiver um Bolt, eu até poderia anular, mas daí ele poderia ficar... Eu poderia jogar mais livremente, né? Isso daqui era mais só se ele fizesse um macaquinho, tá? Então eu vou tomar 4. Beleza. Aqui o cenário tá bem interessante pra gente. Vamos começar com o Voldaren, tá? Ok, eu vou tomar 1. É o Voldaren que... Só dele já ter entrado causando 1 e virar um blocker depois pra não tomar ninja no Brine Barrel já é muito bom. Agora, tem a grande questão que ele segurou o turno todo, provavelmente uma Hydro, porque ele sabe que eu vou guardar a minha Power Play pra fazer por último, que eu tenho minhas 2 manas, certo? Então, se ele tem alguma nula, alguma coisa assim, ele guardou pra esse momento. E como a gente tem isso aqui na mão e tal, eu acho que é a mesma questão do último jogo do segundo jogo do Senside, eu vou passar com as 2 abertas e vai lá. Que talvez isso melhore a play do próximo turno. Tá. Aqui eu vou bater com a fada marota. Sem blocos. Sem ninjas. Pode jogar. Beleza. Untap, upkeep, draw. Quarta montanha. E aqui a gente vai fazer a mesma play, né? Certo? Então a gente vai fazer um rally primeiro. Você tá com quantas na mão? 2. Resolveu. Resolveu o rally, cara. Resolveu o rally. Isso aqui é complicado, hein? Bom, vamos bater então. Bater com tudo, deixar o bicho em pé. Porque aqui, assim, eu prefiro deixar um bicho pra morrer pro Brine Barrel do que tomar um Brine Barrel, uma fada no Brine Barrel, certo? Aqui eu vou fazer esse. Tomar um ninja no Brine Barrel. E eu posso dar double block em um deles. Qual alvo? Bom. Vai ser em um. Beleza. Aqui. Eu poderia dar double block aqui pra matar um, passaria 4. Só que como eu tô com pouca vida já, eu vou blocar um cada. Um cada humano? Isso. Beleza. E Então passou 2. você vai tomar 2. Morreu meus humanos. E aqui tem a grande questão, né? Porque ele ainda tem as 2 manas em pé. Tá? Então, se ele tem uma nula na mão, ele não anulou o rally justamente porque ele tinha o Brine Barrel pra castar no rally. Tá? Então eu vou passar. Aqui eu vou bater. Antes eu vou sacrificar um Blood, descartar uma montanha e dar um draw. Beleza. Vou bloquear o Brine Barrel. Ok. Vai... Toma um? Você vai tomar um? Essa match tá parecendo o pré-side, né? A gente não comprou Exatamente. pré-side. Então, eu tô pensando justamente isso. Aqui... Eu vou ninjar, que eu preciso comprar as Hydro pra resolver isso daqui, ou ninjinhas. Vou tomar tá? 2. Eu vou dar draw. E vou passar.
Aqui pelo menos já fez o valor do ninja, tá ligado? Ele só tem 2 cartas na mão. Untap, upkeep, draw. Vou começar com Clockwork. Ok. Land o turno. Combate. Vou blocar aqui e vou tomar 4. Beleza, vai morrer. Revelado topo. Clockwork. Aqui, nesse cenário, só tem uma carta na mão. A pior coisa que ele poderia fazer se a gente anulasse aqui seria fazer um Reigns. Mas acho que nesse cenário vale a pena correr o risco. Porque mesmo que ele resolva o Reigns, ele vai estar todo tapado. Daí a gente começa a comprar carta, começa a gerar valor. Então, fazer uma stutter. Beleza. 2 manas. Reigns. É. Era o pior cenário. Beleza. Aqui eu tenho a possibilidade de dar esse Mind Collapse de graça. Como ele tá full tapado, eu vou dar o Mind Collapse aqui no ninjão, sacrificando aqui. Então, primeira carta side comprada, um free spellzinha. E como a gente já tava bem avançado nas lands, a gente não vai sofrer. E vou guardar esse Synthesizer pra próxima. Vai lá. Aqui, draw. Aqui a gente faz terreninho. E fada marota pra comprar uma cartinha. Aqui vai bater pra stutter só. Sem bloco. Pode jogar. Vamos lá. Untap, upkeep, draw. Aqui um pouco complicado, que apesar o que tá carregando esse jogo são os 2 Tomb Raiders. Eles tiraram quase toda a vida do Kiko esse jogo. Só que agora ele tem bastante bloco. Se ele quiser trocar alguma coisa neles, é aceitável até. Eu vou dar uma Synthesizer. Eu vou deixar resolver o synthesizer. Beleza. Outro Synthesizer. Resolve o synthesizer. Beleza, temos um Bolt aqui. Vamos para o combate, vou bater com os 2. Vou dar o double block em 1. Uma na mão. Uma na mão. Vou dar o double block na outra. Tá. Agora é o seguinte, né? Aqui a gente tem inúmeras vertentes de play, tá? Porque a gente tem um Bolt na mão e ele tem 5 de vida. A gente pode tentar dar o Bolt nele, pode tentar dar o Bolt aqui pra sobreviver ao nosso bicho. Sabendo que a gente tem isso aqui na mão, certo? Então acho que... novamente, criatura na mesa é a coisa mais importante nessa match. Ele pode anular os nossos bolts na cara, mas se o bicho já estiver na mesa é muito difícil dele resolver. E ainda mais que a gente tem 2 synthesizers na mesa que vão gerar bicho independente. Então eu vou pagar uma e vou dar um bolt no Brain Barrel. Dá um pierce. Eu vou tentar dar uma pyro. Deu uma pyro. Beleza? Então aqui a gente conseguiu trocar. Removemos 4 bichos dele. Perdemos um bicho só e a gente ainda tem mais 2 bichos que podem ser feitos aqui. Vai lá. Skip. Draw. Porque acho que a questão é justamente que assim, eu poderia ter feito a mesma play dando bolt na cara dele e ele ficava 2 de vida. Mas se ele compra ninja e agora eu tô no top deck e ele começa a fazer, bate com a stutter ninja, fica com o stutter na mão e fica stutter ninja todo turno, ele me loca basicamente, entre aspas. Então, bicho na mesa você não toma lock, bicho na mesa é seguro. Aqui.
Vou bater um. Vou tomar um. Sim, vai lá. Um tap, keep, draw. Aqui eu vou popular a board primeiro, vou sacrificar aqui. Se virar uma spell de custo 2, paciência. Acho que é melhor eu tentar popular a board do que ficar esperando o cenário ideal para abrir o Synthesizer. E o Samurai, pelo menos, ele é branco, né? Então ele não tem nada que eu possa fazer. Vou revelar do topo. Tudo bem, outro Synthesizer. Beleza. Vai resolver? Vai lá, mano. Perdemos um Reckless, mas paciência. Temos a nossa board, vou bater 2 aí. Fazer um intruder. Tinha um argumento pra eu blocar com a Stutter, só que a chance dele comprar qualquer raio, qualquer hydro era muito grande aqui. Vai lá. Aqui tá complicado. Eu vou... fazer aqui eu acho que já acabou. Tem 2 ilhas na mão? Eu tinha um Tomb Raider ainda. Não tem como equipar. Vou ter que moligar isso daqui. Porra! Que isso, cara? Tá Você vira aí. Ô, louco! Por isso beleza, que ô louco! tá tudo junto, side, caralho! Por isso que eu tava vendo essas merdas. Aprenda a embaralhar, rapaziada. Tá, aqui eu vou equipar. Eu vou ser isso daqui. Tinha um argumento pra descer isso daqui também, mas a gente precisa fazer os land drop. Fazer mana vai. Drop. Rapaziada, ó, eu não tô roubando, tá? Mas é Great Furnace, Tomb Raider. Beleza, vai lá. Aqui, um excelente draw. Tamo 2. Vai lá. Untap, upkeep, draw. Tomb Raider? Tomb Raider? Toma 4. Vou tomar 4. Vai lá. É assim que ganha de fadas. Bom, tem que deixar isso pra blocar, né? Você tá com quantos na mão? 4. 4 na mão? Bater. Ninja aqui. Toma. Vai lá. Vamos lá. Untap, upkeep, draw. Mas assim, a gente já tá com bastante cartas na mão. A gente tem um plano assim, mais ou menos. Synthesizer. Por que eu joguei esse Synthesizer? Acho que era bom explicar, né? Porque aqui as trocas são muito ruins pra mim. Ele dá eu trocar um 2/2 meu por um 2/1. Então eu tô em busca de algo pra resolver isso, na verdade. Essa é a questão, tá? Aqui tem um argumento para anular o Synthesizer, só que aí já tá gerando valor nessa situação. Então, ele, mesmo que encaixe essas paradas, as mágicas que vierem, ele vai precisar se tapar. E ele se tapando, a gente consegue anular a última mágica, a gente consegue fazer o intruder que ele sabe que a gente tem, sem ter medo de tomar a bolt. Pode jogar, pode resolver. Beleza. Rally. Ali? Fazer um Pierce. Fez. Tá, aqui a gente sabe que a gente não vai tomar um Brine Barrel, certo? Quanto você tem na mão? 4. Se a gente bate com tudo, a gente perde um Tomb Raider e ele toma 4, certo? Só que aqui não vale a pena a gente deixar um Tomb Raider pra bloquear o Ninja, porque quando ele bater ele vai dar o Brine Barrel no Ninja e eu só vou perder um Tomb Raider sem nada. Então aqui acho que é melhor só aceitar
que a gente vai dar uma carta pra ele e é isso, sabe? Então vou bater com tudo e é isso. Tomei 4. Vai lá. Bati. Draw. Pode jogar. Untap, upkeep, draw. Land do turno. 2 manas, a playzinha de sempre, né? Ali. CS. Beleza. Quantas na mão? 4. Rain. CS. Oh, que maravilha, hein? Toma 4 aí. Aqui, assim, contra o Monoblue, realmente não tem segredo, velho. Você pode Upkeep. tentar jogar em volta de CS, mas às vezes você vai ter que torrar o que você tem pra gastar o CS na mão dele. E como a gente tem pressão de board, ele se tapar todo pra anular as nossas mágicas, a gente ainda tá na vantagem da board. Aqui tá complicado. Eu achei que ia estar melhor. Faz 4 jogos que tá falando isso, cara. Olha que, mano, eu não comprei um Bolt, tá? Eu vou continuar batendo pra comprar carta. Aqui, benzinho do turno e vai lá. Untap, upkeep, draw. Compramos uma carta boa aqui, hein? Vamos lá. Estourar o Synthesizer. Vai lá. Fazer um Samurai. Montanha. Bater 2. Eu vou fazer Intruder. Quem já tá com bastante vantagem de carta. Oh. Epa! Esse Intruder. Aqui Beleza. vou tomar 2 só. Toma 2. Ok. E dá essa blue aí. Joga lá. Foi difícil comentar e explicar, tá? Por isso tá perdendo, né? Com certeza. Bom. Uma na mão. Uma na mão. Você tem quantos na mão? 3 na mão. Quantos terrenos tem no deck? 18. Eu também. Eu vou passar. Tá. O tap, upkeep, draw. Uma belíssima carta de Magic, compramos o topo do nosso deck agora, né? Lembre sempre. Board em primeiro lugar. Vou dar um Chain Lightning aqui. Fazer uma stutter. Gutshot pagando 1 na stutter. Um de vida? Não, um de mana. Vou dar stutter. Beleza. Do Gutshot. Ok. Aqui, cara, é a hora que eu ligaria o alerta de provavelmente eu posso perder esse jogo, tá? Porque a gente não tem nada na mão, nada que gera carta, a gente não tem synthesizer, não tem nada. Ele tem mais bicho que a gente, mas ele só tem 6 de vida, mas mesmo assim, 6 de vida é muito ainda. Se ele começar a comprar muito ninja nula, tipo, se ele tiver ninja na mão, aqui eu já era, porque eu tô comprando uma carta por turno e ele vai ter uma fada por turno, basicamente. Então eu vou apertar, vou bater com tudo. Tá. E aí ver o que ele vai decidir bloquear. Mas é bem capaz que eu perca aqui. Aqui eu vou dar um double block. Ok? Por enquanto ele só tem uma carta, então
Então ele precisa decidir muito bem se ele quer perder esse ninja ou não. A questão aqui é a seguinte, né? Se eu no turno seguinte bato com o ninja pra tentar comprar um counter ou uma remoção, eu só vou ter stunner pra poder bloquear, né? E daí eu necessariamente vou morrer. Aqui nessa situação, eu blocar, eu tenho Então, mais tempo. aqui eu só mato um desses também. Exatamente. Eu ganho mais tempo assim, apesar de ser muito doloroso blocar com o ninja, eu acho que é o certo aqui a se fazer. Então eu tomo 2. Tá. Aqui eu vou decidir matar o Briny Barrel, porque eu acho que a única situação em que matar Stunter seria bom, seria melhor, é se eu realmente acreditasse que ele tem 2 ninjas na mão, tá ligado? Então, se ele tiver 1 ou 2 Stunters na mesa, já não faz mais diferença pra mim. Então você toma 2. E pode jogar. Ó, esse podia ser um Lava Dart, esse Good Shot, hein? Ia ser God, hein? Ia ser bom. E o Lava Dart ia ser legal, velho. Bom. Aqui eu botei 1. Sem blocos. Sem ninjas. Vai lá. Untap, upkeep, draw. Ali. Mano. Resolve? Vai lá, resolve. Beleza. Combate. Aqui não tem mais como esse jogo, eu acho. Você tem 2 ilhas na mão, velho? Mano, toda hora o cara tem 2 cartas na mão e 2 ilhas, velho. Não tem como. Porra, eu vou... Ai. Eu vou a 1 de vida. Tá bom. Ó, rapaziada, não leve esse vídeo a sério não. O Kiko é muito bom jogador, tá? Inclusive, a maioria das matches ele ganha enquanto a gente tá jogando. Normalmente ele ganha de mim. Gravado azar, mano. É. Keep, draw. Pode jogar. Tap, upkeep, draw. Combate. Buf! E você? É isso. Conclusões finais, Kiko, do vídeo? Os sinais? Olha pra câmera, Manda Pô, tomei um pau Pede na cara. desculpa pra sua família. Eu preciso agradecer, no último CLM, eu perdi pra um cara de fadas. Eu tava 5-0 e perdi pra um cara de fadas. E eu percebi que eu não sabia jogar essa match. E aí eu passei os últimos 6 meses me dedicando a aprender a jogar contra fadas. E é isso, cara. Conclusões finais pra gente fechar o vídeo aqui. É isso, mano. Não joguem de fadas. Mentira, joguem de fadas. Não, mas eu acho que deu pra... Assim, deu pra entender o que o deck tem que fazer. Acho que teve realmente uma questão ali de, sei lá, velho. Não tinha muitos ninjas e tal. E tipo, você vê que eu equipei mão que não tinha muito bolt, não tinha muita remoção. Mas você também não tinha umas mãos com muito... Acho que a questão né? Se eu equipo mão com muita remoção, é melhor contra mãos com muitas fadas suas. Sim. Mas como você equipou mãos com poucas fadas, o fato de eu ter muitas criaturas foi melhor pra mim, tá ligado? Com certeza. É isso? Bom, valeu, rapaziada. Espero que tenham gostado do gente. vídeo. Esse é o primeiro vídeo aí de uma série de fazer vídeos que a gente mais aí, pretende fazer. tá? Nosso time tem muitos jogadores muito bons e muito experientes de muitos decks aí, que vocês devem conhecer, a comunidade de Pauper toda se conhece, né? Então, esse é o primeiro vídeo, os outros vão estar cada vez melhores. E é isso. Ou não. Ou não. Não, e muito obrigado pela Monte também, a Monte patrocinadora aí oficial do nosso time. Você deu espaço de lives aqui pra gente, equipamento, microfone, Faz tudo. livezinha também toda terça-feira, que são muito tops. Toda terça-feira tem live de Pauper, mas quase todo dia tem live de outros formatos. Hoje acho que vai ter live de One Piece também. One Piece, tem Star Wars também, eu acho, né? Então, obrigado aí, Monte, pelo espaço. E é isso. Valeu, rapaziada.